Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículo do 27 ao 31. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Evangelho de São João, a gente está dando continuidade ao capítulo 14. Eu estava na Santa Missa agora de manhã, às 7 horas da manhã, e o padre estava falando que ao longo dessa semana, já próximo das duas festas da igreja, que é a Ascensão do Senhor e Pentecostes, a gente vai ver muito no Evangelho, desse momento de Jesus estar com o discurso de despedida, falando justamente esse retorno dele para o Pai. Né? Mas Jesus não nos deixa órfão, né? Não vai nos deixar órfão, porque ele vai enviar o Paráclito, o Espírito Santo, que a gente vai comemorar na festa de Pentecostes, que é aquele que é o próprio Deus também, né? O Espírito Santo é Deus, e é ele que vai nos guiar, é ele que vai nos inspirar, é ele que vai confirmando o caminho de nosso Senhor que ele ensinou a cada um de nós. E como ele disse aqui, né? Se vocês me amam, ficariam felizes, porque eu retorno para o Pai e vai guardar os meus mandamentos. Isso ele falou ontem também, né? No Evangelho de ontem. Então, tenhamos essa certeza que Jesus não nos deixa órfãos. E outra parte bonita desse Evangelho é quando ele diz que eu vos deixo a paz, né? Mas a minha paz não é a paz igual do mundo. O padre estava fixando hoje isso. Não é essa paz que a gente tem aquela noção de que, sem guerra, sem isso. Não, não é somente isso. A paz do nosso Jesus Cristo, ela é algo que mexe com a gente constante, porque é uma paz que muitas vezes não nos deixa em paz. Como isso? Porque o mundo, como ele diz aqui, ó, que ele explica, o chefe desse mundo virá, mas ele não tem poder sobre mim porque eu faço a vontade do Pai. Então perceba o seguinte, Satanás, ele está o tempo inteiro aqui perturbando a gente. O pecado, a concupiscência da carne está o tempo todo perturbando a gente. E nosso Jesus Cristo, ele é aquele que tem o caminho, a verdade e a vida e que nos ensina o que é certo e o que é errado. Satanás anda em caminhos tortuosos, errados, e quer levar todos nós à condenação ao inferno. Então, nosso Jesus Cristo, quem segue a nosso Jesus Cristo, vai estar o tempo inteiro em combate contra o pecado. Então, é por isso que a paz do nosso Jesus Cristo, ela não é essa paz fictícia que a gente imagina que o mundo apresenta, uma falsa paz, para aceitar todo aquilo que eles querem que nós aceitemos de errado. Pode perceber quantas ideologias aí tentam ensinar as coisas erradas. Tenta ensinar que a família tradicional, que nosso Jesus Cristo, que Deus instituiu um homem e uma mulher casados, seus filhos, é errado. Quantas ideologias tentam destruir esta instituição maravilhosa que Deus criou, né? Quantas das ideologias aí, das letrinhas que a gente não pode nem falar direito aqui, LG não sei o que, tanto já acabou o alfabeto, já está inventando outras coisas no meio, tenta destruir a fé católica. Quantos regimes comunistas, aí, marxistas, socialistas, tentaram e continuam tentando destruir
a fé católica. Esses são regimes ateus. É bom deixar bem claro isso, né? São regimes que constantemente tentam destruir a fé católica. Enfim, então, nosso Jesus Cristo, ele vem para nos conceder a paz que vem de Deus, é uma paz que exige uma certa luta constantemente contra as coisas erradas, constantemente contra o pecado. Então a gente precisa, com urgente, né, tomar consciência de que a paz de nosso Jesus Cristo não vai ser uma paz que você tem que aceitar tudo. É tranquilidade. A gente pensa que a paz é aquela coisa assim, oh, nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa, tranquilo, vou ficar de Raider aqui, tomando sombra e água fresca, faturando muito, né? O mundo não tem guerra, não tem nada. Olha os nossos irmãos que estão aí na África sofrendo perseguições com os regimes islâmicos ali em todo o norte da África. Os terroristas estão matando os nossos irmãos, né, católicos lá. E na Europa, os imigrantes ilegais islâmicos estão perseguindo também, tentando impor a Sharia, né? Então, é uma paz que constantemente a gente vai estar, vou usar a expressão aqui, em guerra contra o pecado, em guerra contra as coisas erradas. Mas tenhamos essa consciência e essa fé, né? Como na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, que São Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido, né? Olha aí, né? São Paulo, que perseguia os cristãos, quando ele aceita o Cristo, que Cristo derruba ele do cavalo, e ele começa a anunciar a palavra de Deus, começa a anunciar essa paz, ele é perseguido, ele é massacrado. E hoje, o relato dos Atos dos Apóstolos é justamente mostrando ele sendo apedrejado e deixado como morto, estava no chão e pensaram, ainda diz assim na escritura, e pensaram que ele estava morto e deixou ele lá. E aí Paulo levanta. Imagina essa cena. Paulo que um dia incitou o apedrejamento aos cristãos. Ele viu o martírio de Santo Estevão, o protomártir. Está lá no Atos dos Apóstolos, na Sagrada Escritura também mostrando o martírio dele. E narra que as pessoas iam jogando os mantos, né, aos pés de Paulo, né, de Saulo, né, que na época, quando ele cai do cavalo, que Jesus muda o nome dele para Paulo, dando uma missão a ele, né? Esse é um dos significados quando se altera o nome, né? Dá-se uma missão. Então, São Paulo hoje sofreu essa perseguição. Então, nosso Senhor não nos enganou. Nós teremos perseguições, mas tenhamos fé. Ele é o centro da nossa vida. Ele é aquele que tem a verdadeira paz. Deus abençoe, que a Virgem Maria e São José proteja cada um de nós.